Efeito Mandela Parte 2. Pra quem não assistiu ainda meu primeiro vídeo sobre efeito Mandela, basicamente são memórias coletivas falsas. Tá, mas como assim? Sabe essa escultura do pensador? Muitas pessoas juram de pé junto que a mão dele tá na testa, mas na verdade ele fica com a mão no queixo. E aquela frase do Maquiavel, os fins justificam os meios? Ele nunca escreveu isso. Tem também aquela frase icônica do Darth Vader falando Luke, eu sou seu pai. Mas não foi isso que ele falou. A frase correta é não, eu sou seu pai. E a frase da Rainha Amada Branca de Neve que fala espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? A frase real é fala mágico, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Curte pra parte 3 e me segue pra mais histórias. Esses ursinhos aqui atrás parecem bem fofos, certo? Mas na verdade eles talvez tenham comprovado que universos paralelos ao nosso existem. Bom, pra quem não sabe, esses ursinhos têm livros e eles também ganharam uma adaptação pra TV, um desenho animado. E muitas pessoas há um tempo atrás foram à loucura, porque elas simplesmente lembravam que o nome deles se escreviam com E e não com A aqui nessa parte. E tipo assim, não seria nada demais se uma pessoa só tivesse lembrado disso, mas foram muitas pessoas que lembraram. E foi criada uma teoria de que sim, existem dois universos, um que se escreve com A e o outro que se escreve com E. E as pessoas que lembram de formas diferentes estavam em universos diferentes. Mas existe uma explicação mais lógica para isso, o chamado efeito Mandela, que surgiu quando um grupo de pessoas muito grande falou que Nelson Mandela tinha morrido na prisão, mas não, ele não morreu. Eu vou fazer um vídeo sobre isso e vou postar aqui. Um dos efeitos Mandela mais bizarros que aconteceram foi aqui no Brasil durante o atentado de 11 de setembro. Quando várias pessoas disseram que estava passando Dragon Ball Z na TV e aí a Globo interrompeu para falar sobre o atentado. Mas não havia passado nenhum episódio de Dragon Ball aquele dia. Bom, ligado ao efeito Mandela tem uma teoria de multiversos, ou seja, existem vários universos e as pessoas acabam visitando universos diferentes durante a vida e acabam pegando lembranças e memórias de lá. E como vocês podem ver, não é somente com uma pessoa, e sim com várias. Mas outras pessoas acreditam que é só coisa que o nosso cérebro pega peça, a gente acaba pensando errado, lendo errado, enfim. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários se vocês acreditam que existem outros universos, se vocês realmente acham que o efeito Mandela tá ligado a esses outros universos, ou se não acreditam em nada disso. O vídeo foi esse. Tchau! Efeitos Mandela que vão fazer você questionar a sua realidade. Uma abertura da Disney com a Tinkerbell em que ela fazia tchu-tchu-tchu com a varinha nunca existiu. Sabe Thank You Next da Ariana Grande? Qual é a cor do carro que ela dirige? Rosa, né? Errado. Sempre foi preto. Sabe aquela música da Barbie? I'm a Barbie Girl. Qual que é a letra? Todo mundo sempre cantou I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Mas na verdade é in the Barbie World. 3 efeitos Mandela nos filmes da Disney. Pra quem não sabe, efeito Mandela é quando um grupo de pessoas compartilha uma memória falsa. Não sei quando ela surge, mas todo mundo passa a acreditar naquilo. Vocês conhecem a Madame Mim do Espada Era Lei, mas no filme o nome dela é Madame Kim. Não me diga que nunca ouviu falar da maravilhosa Madame Kim! Não, eu nunca ouvi falar. Madame Kim? Oh, Deus do céu, Deus do céu! Também não sei em que momento a Sininho passou a se chamar Sininho ou Tinkerbell. No filme do Peter Pan, chamou ela de Tilim-Tim. Onde é que está, Tilim? Tilim! Tilim-Tim! E o mais famoso de todos é a da Rainha da Branca de Neve quando ela vai falar com o espelho. Pra todo mundo ela diz, espelho, espelho meu. Mas não é isso que ela diz. Ela fala, fala mágico, espelho meu. Fala mágico, espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Efeito Mandela Parte 3. O filme que nunca existiu. Se você foi uma criança na década de 90, provavelmente você deve lembrar do filme Shazam, interpretado pelo ator Sinbad, que ele era um gênio descoberto por algumas crianças. Pois é, esse filme nunca existiu. E o ator do filme disse que nunca interpretou o gênio. Bom, e apesar disso, muitas pessoas lembram e juram de pé junto que esse filme existiu e que ele interpretou o gênio. Uma mulher foi mais a fundo para provar que esse filme existiu. Então ela supostamente teria assistido esse filme e gravado o filme todo enquanto ela assistia. Mas chegou uma parte do filme que ficou em tela preta e só tinham risadas no fundo.
Ou seja, realmente o filme nunca existiu. Foi mais um dos acontecimentos do efeito Mandela. Efeito Mandela, parte 7. Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Quando a gente jura de pé junto que existe uma coisa, mas essa coisa nunca existiu. Em um dos filmes do Star Wars, a galera jura que Darth Vader fala para o Luke: Luke, eu sou seu pai. Mas na verdade ele fala: não, eu sou seu pai. Outro efeito Mandela bizarro é sobre os Flintstones. Todo mundo acha que se escreve assim, The Flintstones. Mas o real é que tem um T no meio, então se escreve Flintstones e não Flintstones. Agora a estátua ao pensador. Todo mundo acha que ele tinha a mão na testa, mas não. A real é que ele sempre teve a mão no queixo e não na testa. Sabe aquele quadro famoso, Mona Lisa? Todo mundo acha que a Mona Lisa é séria, mas não, ela não é séria assim. O real é que ela tem um leve sorriso. Muita gente diz que lembra do papai só ter uma tatuagem de âncora no braço. Mas o real é que ele tem 2 tatuagens de âncoras nos 2 braços. Efeito Mandela, parte 6. Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Uma coisa que nunca existiu e a gente jura de pé junto que existiu. Como, por exemplo, o símbolo da Volkswagen. O verdadeiro símbolo da Volkswagen é esse tracinho no meio. Mas muita gente jura de pé junto que nunca teve esse tracinho. Outro efeito Mandela é do filme do Bob Esponja. A galera jura que o Bob Esponja tocava uma guitarra triangular. Mas na verdade não, essa guitarra nunca existiu. A real é que ele tocava um violão e não uma guitarra branca. Outro efeito Mandela é daquela música I'm a Barbie Girl. Todo mundo sempre cantou I am Barbie Girl in a Barbie World. Mas na verdade é in the Barbie World. Outro efeito Mandela é da banda Queen, da música We Are The Champion. Todo mundo acha que é We Are The Champion of the World, mas não existe esse of the world. Efeito Mandela, parte 5. No filme original do Peter Pan, ele nunca se refere à Terra do Nunca. O nome verdadeiro é Ilha Encantada. Vamos! Mas onde vamos? A Ilha Encantada. Encantada? Ali você não cresce. Bom, ainda falando de Peter Pan, você provavelmente lembra desse crocodilo do filme Peter Pan. Todo mundo acha que o nome dele é Tic Tac, por conta do barulho que ele faz por ter engolido um relógio. Mas ele não chama Tic Tac. No filme deixa bem claro que o nome dele é Crocodilo. O seu crocodilo gosta de bacalhau? A Sininho nunca se chamou Sininho, nem Tinkerbell. Originalmente no filme, Peter Pan chama ela de Tilintim. Onde é que está, Tilim? Tilim! Tilim! Efeito Mandela, parte 6. O vestido da Cinderela não é azul. Quando a gente pensa na Cinderela, a gente já pensa no vestido super azul, mas na verdade não é dessa cor. Nunca foi dessa cor. A real é que o vestido dela é mais pra prata ou cinza. Que beleza! Inclusive, quando ela chega perto da fada madrinha, dá pra ver que o vestido não é azul. Exatamente porque a fada madrinha usa uma roupa bem azul. Bom, provavelmente você já deve ter assistido 101 Dálmatas. Todo mundo jura de pé junto que a esposa do Pongo se chama Brenda, mas na verdade é Prenda, com P. Essa mulher... Você deve conhecer a Madame Mim da Espada Era Lei, mas o nome dela é Kim e não Min. Efeitos Mandela que você provavelmente nunca tinha visto. Se você não sabe o que é o efeito Mandela, a teoria diz que em milhões e milhões de anos a viagem no tempo existe. E cada vez que eles voltam pro passado, isso faz com que tenha pequenas alterações e que a gente mude para universos paralelos. E essas pequenas mudanças são chamadas de efeito Mandela, também conhecidos como uma memória falsa. E esses são alguns deles. Primeiro, a música da Barbie Girl. A música diz I'm a Barbie Girl in... Se você acha que é in a Barbie World, você tá errado. O certo é in the Barbie World. Agora o pôster do filme Esposa de Mentirinha. Você provavelmente lembra deles estarem fazendo um brinde, mas na verdade não. Agora o Salsicha de Scooby-Doo. Todo mundo lembra do pomo de Adão dele, que quando ele engole a gente vê ele mexendo. Mas na verdade ele nunca teve isso. Agora a música We Are The Champions do Queen. A música nunca terminou com Off The World. Efeito Mandela, parte 9. Efeito Mandela é um surto coletivo quando um grupo de pessoas tem certeza que uma coisa existiu, mas na verdade aquela coisa nunca existiu. É uma memória falsa que nós temos. Como, por exemplo,
Que cor você acha que tá escrito Ordem e Progresso na bandeira do Brasil? Preto, né? Errou! A real é que a frase está escrito em verde e não em preto. Que cor você sempre achou que fosse o cabelo do Yu-Gi-Oh? Roxo? Não, errou. Roxo é a cor dos olhos dele. Na verdade, o cabelo é rosa. Tem uma abertura antiga de filmes da Disney que todo mundo achava que era sininho que circulava o castelo, mas na verdade não, era só um ponto de luz mesmo. Efeito Mandela parte 2. Você lembra da frase que a rainha amada Branca de Neve falava? Espelho, espelho meu. Pois é, não existe. Ela nunca disse espelho, espelho meu. Não tem nenhum registro da rainha má falando essas palavras. E a famosa frase espelho, espelho meu não passou de um surto coletivo, mais conhecido como Efeito Mandela. E a frase que ela realmente fala é mágico espelho meu. Não tá acreditando? Peraí, vou te mostrar. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Famosa é a vossa beleza, majestade. Efeitos Mandela que provam que a gente vive numa realidade alternativa, parte 6. Se você lembra de qualquer um desses emojis, parabéns, o efeito Mandela te pegou. Primeiro, o clássico. O emoji de ladrão. Recentemente a internet ficou doida sabendo que não existia um emoji desse. E muita gente lembra de usar ele, principalmente na época do Snapchat. O emoji de garrafa de água nunca existiu. Gente, eu lembro desse emoji existindo exatamente desse jeitinho. Por último, nunca existiu um emoji de chinelo rosa. A Apple recentemente adicionou esse chinelo, só que desse jeito, dessas cores, nunca existiu. E eu lembro, gente, eu lembro. Você já ouviu falar sobre o efeito Mandela? Efeito Mandela é tipo assim, quando você lembra de alguma coisa de um jeito, mas na realidade ela nunca foi daquele jeito. Você acredita ter visto uma coisa ou que aconteceu alguma coisa, mas na verdade nunca aconteceu aquilo. Aquilo só existe dentro da sua cabeça. Como, por exemplo, o Pikachu. Ele nunca teve essa ponta preta na cauda. A cauda dele sempre foi inteira amarela. Mas muita gente jura de pé junto que se recorda do Pikachu com a cauda da pontinha preta. Agora o Monopoly. Ele nunca teve essa lupinha nos olhos. Ele nunca usou nada nos olhos. Mas todo mundo se recorda dele com a lupa nos olhos, sendo que não existe. Agora o Subway. Provavelmente você se recorda só desse último logo onde não tem a tarja verde. Mas na verdade ele tem a tarja verde. Agora a Estátua da Liberdade. O fogo da Estátua da Liberdade. Todo mundo sempre achou que fosse da mesma cor da estátua, verde. Mas não, o fogo não é verde. Ele é amarelado, alaranjado, da cor de fogo mesmo. Efeito Mandela parte 4. Primeiro exemplo é o macaquinho Jorge. Vocês conhecem o macaquinho Jorge de rabo, mas o macaquinho Jorge nunca teve rabo. Pois é, galera, ele nunca teve rabo. E vamos de Mickey Mouse. Mickey Mouse nunca teve suspensório. Ele usa apenas uma bermudinha vermelha, nada de suspensório. Vocês lembram do emoji de bandido? Pois é, esse emoji nunca existiu. Nunca teve esse emoji de ladrão. Bizarro, eu lembro desse emoji, eu usava esse emoji. Nosso querido chocolate Kit Kat. Kit Kat nunca teve aquele tracinho separando o Kit do Cat. Sempre foi tudo junto, Kit Kat. E agora o C3PO do filme Star Wars. C3PO nunca foi inteiro dourado. Ele tinha uma perna prateada. Sim, ele tinha uma perna prateada. E muita gente jura de pé junto que não, que ele sempre foi inteiro dourado. Efeito Mandela parte 5. Como sabemos, efeito Mandela é uma teoria que prevê que vários universos existem e que às vezes temos memórias falsas de outro universo. Quando a gente jura de pé junto que existe aquela coisa, mas nunca existiu. Sabe o desenho Looney Tunes? Então, ele nunca se escreveu Looney Tunes, e sim Looney Tunes. Acho que todo mundo aqui conhece a Ariana Grande. Sabe o clipe Thank You Next? Qual é a cor do carro que ela dirige? É rosa, né? Errado, não é rosa. É preto, sempre foi preto. Sabe o Sucrilho Kellogg's? Todo mundo acha que o nariz do tigre é laranja, mas nunca foi laranja. A real é que o focinho do tigre sempre foi azul. Agora vamos falar sobre um efeito Mandela que aconteceu com o Leonardo DiCaprio. Todo mundo sempre jurou de pé junto que ele já tinha ganhado um Oscar muitos anos atrás. Mas a real é que ele ganhou seu primeiro Oscar faz pouco tempo, em 2016. Sabe o cereal Fruit Loops? Ele nunca se escreveu Fruit, e sim Fruit, com 2 sucrilhos no lugar da letra O. Aconteceu um efeito Mandela com a Melody. Gabriela Abreu Severino, mais conhecido como Melody. E anteriormente como MC Melody, hoje em dia é só Melody. Sim, o nome dela é Gabriela, Melody é nome artístico. Porque Melody significa melodia, ela canta tal e essas coisas. Melody começou a ficar famosa em 2015, quando ela tinha apenas 8 anos. Depois de 2 anos, ela acabou gravando um vídeo com o Felipe Neto pro canal dele, onde o Felipe Neto dizia que ela tinha 10 anos.
8 anos atrás, gente. Olha só que descoberta, que fazer. Ela tem 10 anos de idade. Esse vídeo foi gravado em 2017. Ou seja, Melody hoje em dia tem 13 anos de idade. E esse ano de 2021 ela iria fazer 14 anos. Mas meio que acabou acontecendo um efeito Mandela. Melody postou uma foto no seu Instagram dizendo que daqui 2 semanas ela vai fazer 13 anos. Alguém aí gostaria de vir na minha festa de 13 aninhos? Faltam 2 semanas. Todo mundo já achava que ela tinha 13 e ela disse que vai fazer 13. E aí, seria mais um efeito Mandela?